Olá, 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 sejam todos aí muito bem-vindos à nossa aula de número 5 sobre LinkedIn. Então, aí a aula guardada 005, tá alguns meses aí de espera por essa aula já, mas antes tarde do que nunca, então a gente vai aqui dar sequência aqui aos nossos conteúdos aí, se Deus quiser a gente volta com as aulas semanais. Então, essa aula aqui inicialmente ela ia ser de LinkedIn, ia ter uma segunda parte que ia ser junto já sobre currículos, mas ficou uma aula extensa, assim, então para facilitar para vocês também, e como são coisas diferentes, né, é bom não confundir LinkedIn com currículo, apesar que são coisas que se complementam também, resolvi dividir as aulas, então logo vocês vão ter sobre aula de currículos também. Então, né, independente se você já usa o LinkedIn, se você ainda não tem perfil, tem coisas aqui que vão, com certeza, assim, você vai conseguir tirar proveito. Então, você vai aprender a estratégia que tem que ter por trás da criação do perfil e da formação de conexões, de como usar posts, tudo do tipo assim, tanto com base na minha experiência, né? Eu tenho perfil desde 2017, já usei para algumas coisas legais, quanto também de amigos, assim, contatos que eu acabei fazendo na UFSC e que usaram o LinkedIn assim melhor do que eu até e deram insights bem legais assim. Então, a gente está falando de mercado de trabalho, estágio, né? Esteja você numa faculdade ou não, para quando você for arrumar um emprego ou contratar pessoas ou, enfim, começar a realmente trabalhar e nessa era assim digital é algo que é uma mão na roda assim, chega a ser essencial assim ou indispensável assim em algumas circunstâncias, né? Em algumas indústrias específicas. O LinkedIn acaba ajudando demais e acaba realmente sendo uma ferramenta muito valiosa, assim. Então, a gente vai aqui, né, como sempre, temos um mapa mental. Então, tá dividido aqui. Vocês vão receber tanto esse mapa mental aqui para vocês terem as informações resumidas, quanto também um PDF curtinho, acho que de umas 3 páginas, com um resumo só para vocês na hora de fazerem só bater o olho, assim, não se esquecerem de nada, né? E podem assistir esse vídeo outras vezes também. Então, a gente vai aqui pelos itens, né? São 5 itens só dessa vez. Depois eu vou mostrar o LinkedIn na prática, então eu vou mostrar ali no site, ou você pode usar no aplicativo do celular também, né? Mas para configuração eu recomendo fazer por computador. Celular você usa depois só para manter, para adicionar conexões novas, coisas assim. Então a gente vai aqui para o nosso mapa mental, né? Começando com o que é o LinkedIn, né? Descrição bem básica. Então ele é uma rede social focada em negócios, assim, no mercado de trabalho mesmo. Eles tinham um problema no início do LinkedIn que ele estava sendo assim uma empresa considerada muito valiosa, o LinkedIn tinha muito valor, mas eles estavam com dificuldade de monetizar o LinkedIn, assim, por mais que tivesse bastantes usuários, eles não estavam ganhando muito dinheiro. Mas o LinkedIn ele conseguiu se estabelecer como como assim a principal plataforma assim de mercado de trabalho, tem uma base de usuários muito grande assim, e eu não vejo ele sendo substituído assim por alguma outra plataforma assim. Aqui no Brasil tem a Cato, tem algumas outras coisas, mas acho que não tem comparação assim, não tem motivo assim para você não ter um perfil no LinkedIn, né? Então desde que você ingressa na faculdade já vale a pena, né? Independente do momento que você está, é bom ter esse perfil já. Se você já tem um perfil, ele pode ser aprimorado com as coisas que a gente vai ver aqui nessa aula. E, e não tem, assim, ele é o melhor ambiente, assim, um dos melhores ambientes para você fazer o que se chama de networking, assim, né? Esse networking ele vai ser útil quando você, né, ou diretamente para você conseguir um emprego, ou para você entrar em contato com alguém, conseguir alguma informação importante. Então, para organizar algum evento, para entender como a pessoa, enfim, alguma pergunta que você tem para uma pessoa que você não teria acesso, né, que você não tem e-mail, que você não tem telefone, pelo LinkedIn você tem uma chance grande, assim, maior de fazer o contato com essa pessoa e de conseguir alguma informação ou alguma coisa que você precisa, assim. Então, né, a questão da utilidade do LinkedIn não tem, assim, como contestar, assim. E não é algo que exige muito tempo, que exige muito esforço, é algo bem fácil de ser feito, exige pouco tempo, assim, para você fazer, exige um esforcinho, assim, mas não é nada difícil. É algo para você fazer aos poucos, assim, né, no início você dá um gás, assim, e algo que com pouco esforço pode fazer bastante diferença, assim, né. Então, vale a pena fazer. Então a gente vai aqui para a construção do perfil, né? Depois eu vou mostrar na prática, vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas o próprio LinkedIn ele ajuda muito, né? Então quando você vai se cadastrar pela primeira vez, você pode sincronizar a conta do Google, aí já você já coloca alguns dados básicos para configurar.
E o próprio LinkedIn, ele estabelece uma barrinha ali, ele coloca nível de força do perfil, né? Então vai desde um perfil fraco, assim, ou iniciante, para um perfil intermediário ou um perfil avançado, que é quando ele considera que o perfil está muito bom para recrutadores, assim. Então, ele diz assim, o que você tem que colocar. Então, você começa colocando o nome, seu e-mail, telefone, que não necessariamente vai estar para outras pessoas verem, né? Você escolhe isso, data de aniversário, instituição de ensino, e você vai completando o perfil. Então, ele vai te orientando na ordem de você fazer essas coisas, né? A primeira coisa que vai pesar, assim, é você deixar as suas informações bem certinhas, né? E você dando um grau de detalhamento. Então, você vai melhorando o seu resumo, você vai melhorando, né, adicionando atividades complementares, adicionando prêmios que você recebeu, fotos, assim, então você vai completando o perfil, ele vai ficando melhor assim, e o LinkedIn mesmo, ele vai te dizer se o seu perfil tá bom ou não. A única coisa que talvez ele não te ajude tanto é com a foto, né? Então eu recomendo que você procure assim, chama headshot, né? Um tipo de fotografia que é adequado para os perfis do LinkedIn, que você tire uma foto, né? Não simplesmente pegue do Facebook ou do Instagram, mas que você tire uma foto especificamente para currículos e para o LinkedIn, que seja uma foto profissional. Então, assim, parecido com a minha câmera aqui, essa, assim, é a posição do seu rosto, assim. Então, não deixar o rosto virado, não usar óculos escuro, boné, né? Deixa o rosto assim que nem o meu tá, e deixa um fundo branco, um fundo cinza, tá? Tem algumas outras coisas que você pode fazer, mas essa é a receita básica, né? Então, exatamente como eu tô aqui assim, só que sem essa biblioteca de fundo, né? Deixa um fundo neutro. Então, você pode ver exemplos no LinkedIn assim que são legais, é algo que faz bastante diferença na primeira impressão, né? Que a pessoa vai ter ali olhando seu perfil. Feito isso, assim, feita essa configuração inicial, você já tem assim o que você precisa para tirar proveito do LinkedIn. Só que você vai perceber que como ele é uma rede social, você vai precisar de conexões, né? E assim, é muito fácil assim, você formar conexões, é uma coisa que exige um pouco de paciência, mas a estratégia é bem simples. Então você parte dos seus amigos e colegas de turma da faculdade, do colégio que você já estudou, e enfim, colegas de trabalho. Você pede assim, então o LinkedIn ele tem solicitar conexão, se eu não me engano, como ele se refere. E se a pessoa te conhecer, a chance dela aceitar é super alta, assim, então garantido, assim. Dessas conexões iniciais que você forma ali, então digamos 30 conexões, você consegue formar, você consegue buscar, né, conexões das suas conexões. O LinkedIn ele estabelece em graus, né? Então, o primeiro grau é quem você já está conectado, o segundo grau é alguma pessoa que você está conectado, que é uma conexão dela. Então, você vai pedindo para se conectar com pessoas de grau 2, grau 3. E com o tempo, assim, entrando todo dia pedindo para 10 pessoas novas, assim, não precisa de mensagem, você vai formar suas conexões, né? Isso vai ser bem útil no futuro. Se tu tá com pressa já para arrumar algum emprego, alguma coisa, deixa o teu perfil bonitinho, convida bastante pessoas assim para pedir conexão, mas é algo que leva um pouco de tempo, né? Então você pode ter para sua primeira meta aí 100 conexões, aí vai para 250 e tenta ter mais de 500 assim, né? Não é tipo uma meta para você ter pressa assim, mas é legal porque vai otimizar suas chances e quando você postar, mais pessoas vão ver. Quando você for procurar alguma empresa que você quer trabalhar, algo assim, vai ser mais fácil de entrar em contato, seu perfil vai ter um pouco mais de destaque. Então, todo dia entra ali, ou a cada 3 dias entra, o próprio LinkedIn vai sugerir pessoas para você se conectar, então tu não precisa ficar pesquisando, né? Quando eu for mostrar ali, você vai ver ele, mesmo que tu se conecte. Então, só fazer isso, né? Deixar o teu perfil organizadinho, com uma boa foto, e tendo essas conexões. Tá certo? Esse é o trabalho que tem que ser feito, assim, é uma coisa, não leva uma tarde para tu fazer essa configuração inicial bem, leva pouco tempo, mas claro, conforme tu vai tendo experiências novas, conforme você vai trabalhando, você vai atualizando o seu perfil e vai deixando ele mais legal, assim, né? Especialmente é algo que é bom tu fazer, assim, antes de tu querer procurar um emprego novo, antes de querer trocar, tu atualizando e deixar organizadinho, e de vez em quando tirar ali a cada 6 meses, a cada 4 meses, deixar o perfil mais bonito, assim, tirar um pouquinho mais de tempo para melhorar o perfil. Eu vou mostrar depois alguns perfis, vai ficar um pouco mais fácil de entender isso, né? Aí aproveitando aqui, né, se tu está trabalhando em alguma
equipe, alguma atividade assim estudantil, extracurricular, ou se tu tá, né, criando o teu próprio negócio, pode valer a pena, né? Vale a pena, assim, tu criar um próprio perfil da empresa, né? Então, inicialmente, lá no LinkedIn, eles exigiam que tu tivesse um domínio próprio, né? Tipo um e-mail @empresa para criar uma página de empresa. Hoje em dia não precisa mais, tu precisa só de uma conta padrão do LinkedIn e, e vale a pena, porque daí quando tu for atualizar o teu perfil, né, nas suas experiências de trabalho lá, você pode deixar qual empresa, qual instituição que é, e isso dá um grau de credibilidade bem alto. Então é algo que não demora para se configurar e é algo que é muito bom, né? Se eu estiver numa posição de liderança e não tiver página no LinkedIn, vale a pena criar ou dar uma atualizada na página, né? Caso seja uma página que seja desatualizada há um tempo, assim, é uma coisa que é um trabalho que é igual a outras redes sociais, assim, Facebook, Instagram. Então, principalmente Instagram hoje em dia, né? Não é muito trabalho nesse sentido também, é algo que pode fazer diferença, assim, que é muito bacana para os membros, né, da instituição, assim. Então, aproveita para fazer isso caso você queira, né? Agora, uma questão importante, a gente estava falando um pouquinho de estratégia de como ter um perfil bom. Aqui é meio que o que não fazer assim, não no LinkedIn, né, mas sim em outras plataformas, né, principalmente Instagram, Facebook, assim, se tu tem um perfil antigo e tal. Tem uma história, assim, que ilustra bem, assim. Eu estava assistindo uma palestra de um corretor de imóveis, assim, muito bem sucedido lá na UFSC. E ele contou a história de um amigo dele que no perfil do Facebook, né, ele tinha um hábito, esse amigo dele, de toda semana jogar bola com os amigos, assim, e fazer um churrasco, assim. Então, toda sexta-feira ele postava foto, assim, de copo de cerveja, de carne, assim, ou de futebol, e ele era um ótimo profissional. Só que a impressão que dava é que ele era um fanfarrão, assim, que ele só bebia, assim, porque era tudo foto de cerveja o perfil dele. Era uma impressão totalmente errada, só que era o único momento que ele estava capturando e registrando, né? No Instagram, a mesma situação poderia acontecer, assim, se fosse na época. Então, e acontece hoje em dia nos stories, ou, enfim, no seu feed, assim. Então, é importante ter esse cuidado com outras redes sociais, assim, que não o LinkedIn. Porque a verdade é que os recrutadores de empresas, eles vão procurar, tá? Isso eu tenho informação de quem trabalha com RH, quem trabalha com escolha de quem vai contratar ou não. Porque, assim, a empresa, quando ela vai te contratar, quando ela está avaliando candidatos, ela está assumindo um risco, né, dela te contratar e de, enfim, ter a impressão errada no processo seletivo, algo assim. Eles são muito bons de processo seletivo, de captar o perfil que eles querem, assim. Mas uma das coisas que eles usam para filtrar, seja injusto ou não, é o que está nos seus perfis de redes sociais. Então, eles vão olhar Facebook, eles vão olhar Instagram. Então, né, não duvide disso, assim. Então, tome cuidado para não passar a impressão errada. Isso realmente conta. E use de forma estratégica, né? Então, toma cuidado com post de política, meme, com as coisas que você compartilha, assim. Não vale a pena, assim. Política, ou a pessoa vai concordar, ou ela vai discordar, ou ela vai achar bobo, enfim. E, e não vai ajudar. Você pode perder uma oportunidade legal por causa disso. Então, tome muito cuidado com as coisas que você coloca, assim, né? Pode passar a impressão, né? Ainda mais coisa de universidade, festa e tal, tem muito assim. Então pode passar uma impressão bem errada ou uma impressão certa, assim, mas fica assim a dica assim para você tomar cuidado e você pode aproveitar para usar de forma estratégica, assim, para passar uma impressão legal. Então a gente não tem, né? A nossa geração bota mais coisas do momento, assim, e a gente não tem muita mania de registrar coisas importantes, assim. Então aqui tem algumas sugestões que eu peguei de alguma palestra, de alguma empresa, alguma coisa. Acho que foi uma palestra de networking, inclusive desse corretor que eu falei que ele passou aquela história daquele amigo dele. Então, né, coloca quando você entrar na universidade, quando você terminar algum curso, quando você se capacitar de algum modo. De vez em quando, sei lá, posta foto de livros que você leu, esportes que você pratica, assim, alguma coisa assim. Porque as impressões, né, em mídia social, elas são superficiais, sim. Só que você tem essa liberdade de colocar a verdade, assim. Não estou falando para tu mentir, inventar história na mídia social. Mas você se registrar de uma maneira que seja favorável e verdadeira. Né? Então, compartilhar livros. Isso aqui você pode fazer em story do Instagram. É legal, assim. Prêmios, enfim, né, cursos certificados. Essas coisas também podem ir para o LinkedIn, né? Formatura, fotos em congressos e eventos, nem que seja online.
estágio, TCC, detalha, fala o que tu fez, assim, ou algo simples. Atividade física, então maratona e tal. Eu tenho um amigo que ele, por exemplo, postou quando ele correu numa meia maratona, e eu não fazia ideia, assim, que ele corria e tal, então é uma coisa legal, né? Coloca idiomas, intercâmbio, quando você está viajando, é legal colocar também. Então é algo simples, assim, mas tá vendo como eu dei várias sugestões que às vezes nenhuma delas tu postou porque tu não pensou nisso. Então fica essa sugestão também que você pode usar de forma estratégica, que é o contrário de usar de uma forma não estratégica, né? Sem pensar, assim, compartilhando qualquer coisa, enfim, meio assim, só com entretenimento, né? A gente usa as mídias sociais principalmente por entretenimento, só que quando a gente quer tirar algo dela, do LinkedIn, enfim, do Instagram, a gente tem que ter esse olhar um pouco diferente, né? Pensar o que o recrutador quer ou espera encontrar, né? Tanto positivo quanto negativo, para você tomar cuidado com isso. Um passo além, uma sugestão que pode ser mais útil assim para quem trabalha com design ou com programação, que é você ter o seu próprio site, né? Então tem um site que se chama registro.br, que por R$ 40 por mês assim tu consegue comprar um registro do teu nome, por exemplo, e você paga, aliás, eu falei 40 por mês, é 40 por ano, então você paga um boleto ali R$ 40 por ano, o registro do seu nome, você chama um amigo que trabalha com programação ou que quer aprender a fazer site, assim, é algo que não exige muito trabalho, tá? Parece que é muito difícil, mas conhece alguém ali, até um adolescente assim, consegue te ajudar nisso. E aí tem os custos de servidor e tal, mas assim, é algo que parece mais complicado do que é, tá? É bem simples. Então você ter um próprio site seu para você lá colocar seu portfólio, você colocar experiências suas, você ter, tipo, pode ser um diferencial muito grande para tu colocar no seu currículo, no LinkedIn, né? Você tem um e-mail próprio e tal. Então dá para você considerar ter o seu próprio site. Existem exemplos aí de estudantes mesmo que têm assim. Então é uma ideia legal. Então agora eu vou mostrar no LinkedIn mesmo, eu vou abrir o feed do LinkedIn só para mostrar rapidinho como funciona, meu próprio perfil e o perfil depois de dois amigos que são perfis melhores que os meus, assim, com trabalhos mais legais que eu também, que eu conversei com eles e que eles assim conseguiram um trabalho a partir do LinkedIn, conseguiram coisas realmente muito legais a partir da ferramenta, assim, e isso é uma coisa assim comum, assim, muitas pessoas estão se beneficiando disso, aprenderam a usar o LinkedIn e estão usando de uma maneira muito inteligente, que é o que eu vou mostrar ali. Então a câmera aqui que eu tô vai sumir, mas eu vou continuar falando aqui, vou narrar aqui o vídeo para vocês da mesma forma. Cachorro latindo aqui no fundo. E bora lá. Então, o feed do LinkedIn, ele é bem simples, assim, é como qualquer rede social. Então, fica a sugestão de cuidado também. É muito fácil você perder tempo no LinkedIn com bobagem, né? Você vai adicionando conexões, assim, ele fica como uma rede social normal. Então, é muito fácil perder tempo com coisas que não estão carregando aqui. Que não são produtivas, que não vão te ajudar. Então, né, primeiro foca no teu perfil, foca em conexões, que fica melhor para ti. Então aqui ele tem esse feed aqui que você vai rolando, vai ter aqui tanto as pessoas que tu segue, quanto compartilhamentos, quanto, enfim, né, pessoas que você não segue, mas que algum amigo curtiu alguma coisa. Aqui você vai ter essa navbar aqui com as principais partes do LinkedIn, né? Então minha rede é onde você vê os seus pedidos de conexão e quem te aceitou. Vagas são empresas que estão oferecendo, enfim, convites, né? Aqui é onde você vai aceitar solicitações e onde você também vai achar assim pessoas para você convidar, né? Para você se conectar, olha, tá aqui, ó. Então, estão vendo como o próprio LinkedIn sugere. Então, toda vez que eu entro no LinkedIn, eu venho aqui, eu peço para conectar, ele fica pendente, logo a pessoa aceita. Então, ele vai sugerir com base na faculdade, com base em região, com base nos seus contatos. Opa, cliquei no perfil do cara sem querer. Foi mal aí, Ricardo. Mensagens são as mensagens privadas, notificações, e é essencialmente isso. Daí que na tua fotinho tu vai ver o teu perfil. Então, o meu perfil não tá 100%, tem que dar uma melhorada nele. Mas, ó, aqui o que eu tinha falado para vocês. Então, o próprio LinkedIn, ele elenca a força do seu perfil.
né, faz perguntas, e aqui, assim, as visualizações do perfil vêm principalmente a partir das suas próprias conexões, pessoas que você conectou recentemente, ó. Tá vendo como o LinkedIn quer que você se conecte? Então você vai fuçando o LinkedIn e ele vai sugerir pessoas para você. E as suas conexões te seguem. Então, com o tempo, assim, lá desde 2017, deu bastante. Mas esse mesmo número, assim, de conexões, ou seguidores, dá para ter em um ano, assim. Então, você não precisa ter super muita pressa, assim. Mas vá tendo essa preocupação. Então, essa que é a forma que o LinkedIn monta os perfis, né? Você pode fuçar de amigos, de colegas, assim, ver como que funciona. Aqui ele está no modo de edição, né? Experiência, né? Experiências de trabalho. E você adiciona aqui, o LinkedIn ele pede para você colocar se você está trabalhando ou não, qual é a região, há quanto tempo lá. E aqui é algo que eu não vi ainda, mas é interessante você detalhar essas atividades, né? Então o LinkedIn permite que você coloque fotos, que você descreva exatamente o que você fez, que você deixe links. Isso aqui é bem legal. Na sua formação acadêmica, e você também pode fazer descrições, então nos outros perfis que eu vou mostrar, vocês vão ter algumas ideias de coisas que vocês podem colocar, e competências e recomendações, conquistas, enfim. E aqui os interesses, né, que é essencialmente o que você segue, que é um perfil grande, né? Então aqui não entra as conexões, mas entram empresas, marcas, iniciativas, enfim. Então essa aqui é a estrutura básica. Deixa eu ver aqui se tem alguma seção que falta eu adicionar. Não, tá vendo? Eles têm é isso daqui, né? O resumo, o destaque, né? Que são seus posts ou coisas que você quer, assim. E você também tem a opção de colocar em outros idiomas o seu perfil. É algo que vale a pena você fazer, assim. Então você mesmo traduz. Mas é uma opção legal, assim, para quando tu for conectar com pessoas de fora. Inclusive, uma dica que eu não falei antes, mas eu, assim, ao longo do tempo, eu fiz algumas conexões muito legais, assim, no LinkedIn, né? De pessoas que deram palestras, assim. E foi, né, quando você pede alguma conexão, o LinkedIn ele dá uma opção de tu enviar uma mensagem, né? Então, ó, eu posso adicionar uma nota. Então, aqui eu não vou, né? Quando você vê uma palestra ou alguém que você conhece não pessoalmente, vale a pena tu adicionar uma nota com um elogio, falando onde que você viu algo daquela pessoa, seja um vídeo, uma palestra, alguma apresentação, falando que você gostou, que você leu o livro da pessoa. Assim você pode, assim, adicionar pessoas bem legais, né? Eu que tenho de exemplo o um cara que trabalhou como CMO do Slack, mas eu não vou lembrar o nome dele agora. Tem um russo também que eu vi palestra e tal, então tipo, tem uns caras que você consegue assim só adicionando uma nota, ele vai acabar vendo e, enfim, é alguma coisa legal para você ter. Então, indo aqui, olhando alguns outros perfis, né, os nossos estudos de caso de hoje, tem aqui o Marcelo e o Lucas que autorizaram aqui eu mostrar e que o perfil deles, né, como eu tinha dito antes, permitiu, assim, oportunidades muito boas para eles, né. Então, tá quase terminando a nossa aula já, peço que você deixe o like aí e comente aí depois, né, o que você achou de legal. Bora lá aqui pro perfil do Marcelo. Então, eu trabalhei com o Marcelo faz alguns anos já, mas ele usa o perfil de maneira muito legal. Então, aqui dá pra gente ver também como que o LinkedIn é quando você visita o perfil de outras pessoas, né? Então, ele pede coisas assim para você contribuir e que daí vai ajudar a pessoa né, quando algum recrutador, né, os recrutadores têm acesso a essas informações. E o LinkedIn também, o algoritmo dele vai fazer recomendações com base nisso. Então, aqui ele usou a seção em destaque com posts que ele fez aqui no LinkedIn, né? E no LinkedIn tem uma vantagem que menos pessoas postam, né? Então o alcance acaba sendo bem alto, assim. E aqui fica essa atividade, assim. Então, olha só, ele tem 4.600 conexões, né? Então, depois vocês podem olhar com calma o perfil, mas o que eu queria destacar principalmente que ele detalhou as atividades que ele fez aqui, ó. Isso aqui para um recrutador é perfeito, assim, porque tem imagens, tem certinho o que ele fez, acaba sendo uma prova bem legal. E é um perfil bem completinho, tá vendo como não tem vácuo aqui de meses assim que sem atividade, sempre estava fazendo alguma coisa, né? Seja um estágio, daí aqui ele detalha um pouquinho da UFSC, com informações que ele achou tanto da universidade quanto do curso que ele fez.
que intercâmbio e tal. Então ele foi detalhando, tá vendo como ele esmerou o perfil dele assim? Ó, é por conta disso, porque, enfim, tem bastante conexões, porque também ele é um cara muito fera, assim, conseguiu bastante competência e recomendação, isso aqui é muito bom. E recomendações escritas também, isso aqui é bem legal. Tá, então, aqui os interesses, né, que é o que ele segue, assim, de empresa e tal. Então aqui dá para ter uma ideia um pouco melhor. Ele tem um caso que ele começou a postar assim, então ele tem um artigo que é grande, tá? Que é tipo uma leitura de artigo de Medium, assim, que eu recomendo vocês lerem, porque assim, é uma história bem legal. Um exemplo legal, não precisa ser em inglês, aqui no caso dele ele quis fazer em inglês porque ele quis trabalhar fora. Mas se ele começou a regularmente postar sobre a área dele de materiais de engenharia, né? Engenharia de materiais, aliás. Então ele posta coisas da indústria, compartilha assim, e fazendo isso, ele se classifica como um expert, assim, como um especialista em, né, indústria automotiva, materiais compostos. Isso dá uma força muito grande assim para ele. Ele conseguiu trabalhar com o que ele queria, não só porque ele posta, mas porque assim, é como outros engenheiros que fazem a mesma coisa, mas ele destacou a experiência dele e ele está regularmente falando sobre a área no LinkedIn. Então isso acaba aumentando, assim, né, dando um destaque maior a ele do que a outros candidatos que não têm isso por trás. Então, na própria empresa que ele trabalha, ou que trabalhava, né, agora faz tempo que eu não falo com ele acabou tendo essa função a mais de postar conteúdo em nome da empresa, assim, e isso é uma coisa boa, é uma coisa que ajudou bastante ele. Aqui tem um outro amigo meu, que é o Lucas, então o perfil dele tem algumas funções que o Marcelo não colocou, então aqui ele colocou para ele falando o nome dele, ele colocou uma fotinho que tinha um vídeo aqui também, mas agora não tá rodando. Mas aqui ele tem um videozinho interativo aqui, enfim, ele troca fotos e tal. E, não, aqui é porque é story. Ou, enfim, não sei, o capa mesmo. Mas o Lucas conseguiu trabalho na área de programação, né? Aqui é o videozinho que eu tinha falado, ó. Então, aqui acho que é uma introdução, ele falando o nome dele, enfim. Então, é algo útil para se fazer, assim, certo? Que é parte de destaque também, e ele tá trabalhando com programação por conta do LinkedIn, né? O case dele é diretamente pelo LinkedIn, conversando pelo LinkedIn, porque ele adicionou os projetos que ele estava fazendo, a experiência que ele estava fazendo aqui, né? Então ele, assim, ó, ele fez aquilo que eu falei, ele detalhou as atividades, ele falou o que ele fez, qual que era o número de membros, quais que eram os detalhes de lá, e os certificados, enfim. Então, para programação, é muito forte, assim, né? O pessoal procura direto programadores, assim, tá bastante em ascensão. Então, ó, ele conseguiu isso a partir do LinkedIn, assim, a partir, claro, né? Trabalhando, estudando, mas o LinkedIn acabou sendo instrumental nisso também. Então, o conteúdo da aula de hoje era isso, era para ser uma aula um pouquinho mais curta, como sempre, acabo falando, mas eu espero que tenha dado uma esclarecida aí de como que vocês podem tirar proveito do LinkedIn, independente, está na faculdade, ainda não está ou não quer fazer curso, enfim, não importa. Dá para tirar proveito do LinkedIn dessa forma que eu falei. Então, né, eu fico aqui à disposição para dúvidas. Então, podem me chamar lá no Instagram, @nicolas.esquilante. Olhem aí a descrição, tem vários links, né, tem os links das outras aulas, tem o PDF, tem esse mapa mental, tem o meu perfil do LinkedIn. Então, pode pedir para se conectar comigo lá. E eu fico à disposição aí para tirar dúvidas, para enfim, outros assuntos também, vocês podem me chamar lá pelo Instagram, pode ativar a caixinha de perguntas, que eu respondo lá, eu converso com vocês, ou quem sabe até gravo um vídeo específico, né? É isso, espero que tenham gostado, deixa o like aí, comente, diga o que você aprendeu nessa aula aí, dê sugestões, e até a próxima.